Certo? Maravilha, o pessoal está chegando. Nessa transmissão, gente, a gente leva um tempinho, tá? Então, na medida que eu vou falando, tem um leve delay, aí vocês vão recebendo aí as mensagens. Que bom que o pessoal está ouvindo bem. Aí. Bom, maravilha. Obrigada pelo feedback, pessoal que já está aí escrevendo, tá? Gente, nessa live de hoje, ela vai ficar gravada, tá? Eu sei que é um horário diferente, nem todo mundo tem disponibilidade. Boa tarde, Elias. Elias foi meu aluno, futuro Nutri, já é nutricionista. Então, essa live de hoje eu vou falar dos desafios da nutrição hospitalar. São muitos, então eu listei alguns, né, para falar aqui hoje, e aí no decorrer das próximas semanas eu vou trazendo novos assuntos, ou a gente vai aí numa imersão falando um pouquinho mais. Para quem não me conhece, né, e esse vídeo vai ficar gravado, então pode ser que alguém veja depois. Eu sou nutricionista e formação, né, e trabalhei uma vida inteira na área hospitalar e sou professora, né, universitária, já coordenei cursos de nutrição, e a nutrição é uma área que eu sou apaixonada. Sempre que eu entro numa sala de aula nova, eu digo para os meus alunos, né, eu falei, olha, aqui vocês não verão uma pessoa, né, com mesmo 20 anos, né, de formada, não verão uma pessoa triste, desmotivada ou infeliz, né, com a carreira. Muito pelo contrário, e minha paixão mesmo é a área hospitalar, eu sou apaixonada por essa área. Quando eu tive o primeiro contato com pacientes em hospital, né, isso já tem uns 26 anos, eu vi que era aquilo que eu queria seguir, sabe? E eu acredito que quando a gente tem essa intenção, essa vontade, as coisas vão chegando para a gente, né? Acredito muito que o universo vai conspirando assim a favor. Obrigada por quem está aqui já, estou vendo pessoas conhecidas, queridas, a Vanessa, uma amiga professora também, Denise, que já é Nutri, Júlia, que já é Nutri, foram minhas alunas, e Nutris aí maravilhosas, que eu tive o maior prazer de dar aula, e eu costumava dizer assim, todas as salas de aula que eu chegava, né, que o meu papel era passar o bastão, né, porque quando a gente é professor de nutrição, a gente tem uma missão, eu diria, sabe, maior, porque a gente tem ali como responsabilidade formar outros profissionais, né? Então, já tem aí algumas sementinhas que, né, foram minhas alunas aí do passado e já são aí profissionais maravilhosos, né? Então, tenho muito orgulho de ser amiga, né, de muitas que foram alunas, né, e agora são colegas de trabalho. Bom, eu preparei alguns slides, mas só para ilustrar um pouco, não vou ficar me prendendo muito a isso. Eu chamei de masterclass, mas eu não pretendo ficar aqui a tarde toda, porque eu quero que seja também uma coisa leve, e gostaria que acrescentasse alguma coisa para vocês. Eu tenho feito alguns eventos ao longo aí dos últimos meses, e tenho recebido muitos feedbacks positivos, né, de pessoas, né, nutricionistas ou estudantes de nutrição que querem trabalhar nessa área. E então eu acho que estou trazendo, né, nesse momento aí essa missão, né, de democratizar a informação, tá? O que a gente tem hoje a respeito da nutrição hospitalar? A gente conhece um pouco, né, esse universo na faculdade, tem aí o primeiro contato no momento do estágio, e depois disso, o profissional precisa buscar uma pós-graduação normalmente, né? É um local que é difícil da gente fazer visitas técnicas, por exemplo, quando eu trabalhei como nutricionista há muito tempo, em hospitais no passado, eu queria visitar outros locais, fazer benchmark, fazer troca, né, fazer uma troca de experiência, e são ambientes bastante fechados,
são ambientes fechados para visitas de estudantes também. Eu, né, cheguei a tentar fazer visita para os meus alunos, levar, né, os alunos para visita, mas é um ambiente que é muito reservado e pela natureza, né, do cuidado, eu acredito que tem que ser assim mesmo. Então, a gente tem poucas informações sobre nutrição hospitalar e eu vim aí com esse objetivo, com essa missão. Eu vou compartilhar a tela para a gente falar um pouquinho desse assunto de hoje. E vou agradecer se vocês puderem me sinalizar se vocês estiverem visualizando, tá bom? Para quem for chegando um pouquinho depois, eu comentei que aqui no YouTube a gente tem um pouquinho de delay, tá? Demora um pouquinho, mas a gente chega lá. Vamos lá. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre nutrição hospitalar, especificamente de um tópico, né, que são os desafios. Não são poucos, né, gente? Na verdade, não são poucos, e eu selecionei 3 tópicos para a gente conversar no dia de hoje, que eu entendi que são, um deles, principalmente, é crucial, apesar da gente, às vezes, não dar importância, e às vezes não é nem porque a gente não dá importância, é porque a gente não se dá conta mesmo. Às vezes a gente tem tanta vontade de trabalhar na área, você tem aquela energia, aquele gás, e tem uma situação que é essencial, e aí a gente deixa, às vezes, passar desapercebido, né? A gente, enfim, quando vai perceber as implicações que isso tem, a gente já está, às vezes, até um pouco numa situação mais aí delicada no ambiente de trabalho. Tá? Então, eu separei 3 tópicos hoje para a gente falar. O primeiro deles é relacionamento interpessoal, e é o que eu estava falando exatamente agora, e vou explicar por que eu escolhi esse assunto, esse tema, né, esse tópico específico. Separei um tópico a respeito de um aspecto técnico, né, falando um pouquinho aí de dietoterapia, e destaquei um outro tópico que eu nomeei de operacional, tá? Coloquei a temperatura das refeições, é muito, muito específico, mas aí eu também vou explicar por que eu escolhi este tópico, e ele conversa também com a parte da dietoterapia, e a gente vai falar um pouquinho para frente. Bom, o primeiro tópico, né, que é a parte de relacionamento interpessoal. Por que eu escolhi esse tema, né? Porque é comum, a gente sai da faculdade e você quer muito trabalhar, né? De preferência naquela área que você se identificou mais, né? A faculdade de nutrição forma profissionais generalistas, tá? Então, o nutricionista, ele está apto para atuar, né, na nutrição clínica, na área de saúde pública, na área de UAN, que são as cozinhas profissionais. Então, o aluno está pronto, né, aquele formando, o nutricionista está pronto para trabalhar nessas áreas. E, eventualmente, você vai trabalhar na área que você mais gosta, né? Às vezes não acontece isso, você precisa trabalhar, aceita uma outra área. E a gente não tem uma formação na faculdade de recursos humanos, gestão de pessoas. Em algum momento do curso, algumas disciplinas até trazem isso, a disciplina de administração, eu cheguei a dar essa disciplina na faculdade, e a gente fala, né, muito pouquinho disso, a gente gasta uma aula, né, 2 no máximo, falando desse assunto tão importante, tentando englobar tudo, e a gente se forma com essa deficiência, na verdade, né, de ter essa competência do desenvolvimento de pessoas. Então, eu escolhi relacionamento interpessoal porque, assim,
o nutricionista precisa se perceber fazendo parte, né, de um processo, de um procedimento, né, da assistência nutricional, que é um processo muito grande, e ele está ali no centro, né, daquele processo todo. Até coloquei esse desenho aqui para ilustrar um pouco, né, e por vezes é assim que a gente se sente, às vezes até meio encurralado, né, igual tá esse tomatinho aqui, porque às vezes a gente não sabe, né, como solucionar uma situação, como lidar com questões que vão surgindo no dia a dia. Então, qual é o papel do nutricionista no serviço de nutrição, né? Então, ele é um gestor de pessoas, né? Provavelmente, em algum momento, ele vai ter que liderar uma equipe, né? Tem todos os colaboradores do serviço de nutrição. Você pode pensar, não, mas eu vou trabalhar na área clínica, meu papel é fazer assistência nutricional para os pacientes, eu não vou ter equipes de trabalho, né? Mas a gente, né, você vai se relacionar com as copeiras, né, ou os auxiliares de nutrição, cada hospital tem um nome, né? Que são aqueles profissionais que levam a refeição até a beira do leito dos pacientes. Então, em algum momento você vai ter que lidar com o colaborador. Uma outra situação que é pontual. E em outro momento, você vai precisar se relacionar com a equipe de enfermagem do hospital. E eu quis trazer à tona esse assunto porque em algumas universidades, as disciplinas que são básicas do curso, elas acontecem com outros cursos da área da saúde. Então, na nutrição é comum a gente estudar com o pessoal da enfermagem. E são cursos diferentes, profissionais diferentes, que eles não têm uma harmonia, né? Normalmente eles não conseguem trabalhar juntos, fazer os trabalhos da faculdade, né? Tem uma dificuldade de relacionamento muito forte. E o que é ruim disso tudo? Isso vai acontecer depois, né? Extra sala de aula, né? Então, a gente se vê dentro de um hospital, às vezes, dependendo de um profissional de enfermagem. Mas em que situação? A gente precisa, né, dessa informação, da comunicação, para a comunicação ser clara, efetiva e eficiente no ambiente hospitalar. A gente precisa ter esse relacionamento muito harmonioso, tem que ter uma sinergia com a equipe de enfermagem para poder informar para a gente quando o paciente é internado, quando o paciente tem alta, precisa informar a nutrição para o nutricionista ter a chance e a oportunidade de dar orientação de alta para o paciente, né? O paciente chegou de jejum, né, por alguma razão foi fazer um exame, chegou do centro cirúrgico, né, já está liberada a dieta. Então, esse profissional é que faz esse link, né, de quando o médico libera a dieta para o paciente, para a gente, de fato, disponibilizar isso do serviço de nutrição da cozinha, né, para o paciente. Então, a gente, a todo momento, precisa dessa interação com a equipe de enfermagem. Um outro momento que a gente também tem de contato com pessoas, né, outros profissionais que nós chamamos de nossos pares dentro de um ambiente hospitalar, os farmacêuticos, os fonoaudiólogos, né, a própria equipe médica. Então, a gente se vê, às vezes, numa situação de precisar conversar com o médico, ou a gente está sentindo que tem uma situação pontual que está atrapalhando ali o desfecho clínico do paciente, porque aquele paciente não está se alimentando adequadamente. E aí a gente precisa conversar com o médico. Um exemplo disso são os jejuns prolongados, né? Então, às vezes o paciente ficou de jejum, fez uma cirurgia, ele volta da cirurgia, e dependendo da complexidade desse procedimento, ele passa alguns dias ainda aí de jejum, né, para o médico avaliar se foi tudo bem com a cirurgia, mas às vezes tem paciente que fica aí esquecido. Isso é muito triste de falar, mas é o que acontece às vezes, né? E o nutricionista precisa estar atento a isso, a esses registros, a esse acompanhamento, para poder conversar com a equipe médica, entre outros projetos, outras situações, né? O paciente está precisando, talvez, de uma prescrição de uma medicação para melhorar a náusea e enjoo desse paciente, para ele conseguir se alimentar melhor. Então, a todo momento, a gente está se relacionando com alguém. E, às vezes, isso é difícil, ou por insegurança, né, de conversar, talvez, com o médico, ou medo de conversar com o médico, talvez
de não ser bem recebido pelo profissional, né? O nutricionista precisa ser resiliente, ter jogo de cintura para lidar ali com uma situação ruim, desagradável, né? Que, enfim, pode acontecer e não raro isso acontece, né? E aí ele precisa conversar com a equipe de enfermagem, precisa conversar com o próprio paciente se teve alguma situação delicada. Então, a todo momento, o nutricionista, ele está nesse processo aí, né, envolvido com muitas relações interpessoais. Então, para mim, eu coloquei isso como um desafio. Então, acho que o que a gente pode, né, eu trouxe uma sugestão para esse tópico, que é o que a gente precisa se conhecer um pouco melhor enquanto pessoa, né, conhecer que tipo de personalidade a gente tem, né, para o mercado de trabalho. Existe uma ferramenta que é um teste de personalidade que é uma metodologia que chama DISC, né? Então, se vocês jogarem na internet, é possível, tem até um teste que é curto, que é gratuito, é muito rápido de fazer. E a palavra DISC, né? Cada letra é classificada como um perfil de personalidade, né? Então, a gente tem DISC. O D é de dominância, o I de influência, o S de estabilidade e C de conformidade, né? Traduzido aí do inglês, é o DISC. Então, quando você faz esse teste, o que é interessante? Com base nas suas respostas, é um teste tipo quiz, com base nas suas respostas, ele te dá um resultado que te traz ali, né, aproximadamente qual é o seu perfil, em qual dessas personalidades você se encaixa. E o que é interessante, na medida que você, por exemplo, tem como personalidade mais presente a dominância, tem vários pontos positivos nisso, e os outros itens, por exemplo, influência, estabilidade e inconformidade, que são os outros pontos que você não tem tanta intensidade, você pode trabalhar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem como personalidade dominante a dominância, o que a gente percebe que tem um outro ponto que precisa ser trabalhado, né? A de influência. Então, por exemplo, a influência é importante quando a gente tem uma equipe de trabalho? É muito importante, né? Porque a gente tem que ter essa capacidade de ter uma comunicação clara, objetiva, assertiva com a nossa equipe. A gente precisa ter empatia, a gente precisa ter sensibilidade, né, para se colocar no lugar do outro, tá? E dependendo de onde você está dentro desses 4 perfis de personalidade, pode ser que você não tenha aquele dominante e você precisa desenvolver. Então, eu achei uma ferramenta super interessante. É uma ferramenta também que é utilizada em diversas empresas, né? Pode ser que você passe por um processo seletivo e, dependendo do cargo, esse teste ele é aplicado para aquele profissional, normalmente em razão daquela posição que ele vai exercer dentro de uma empresa, por exemplo, né? Então, dependendo de cada estilo de empresa, ela vai querer um estilo de profissional ou outro, tá? Mas eu acredito, assim, que do ponto de vista individual, eu acredito que a gente precisa se conhecer, né? Qual que é o meu perfil dominante, né? O que é bom em mim, que eu tenho que, poxa, né, exaltar, e os outros itens, não quer dizer que os outros itens que você não tem dominância, que eles não são importantes, são muito importantes, né? Por exemplo, o perfil de estabilidade, para muitas empresas, é aquele profissional que tem o melhor perfil, né? Então, aquela pessoa que ela tem resiliência, é uma pessoa muito organizada, é uma pessoa que sabe muito bem trabalhar com processos, precisa ter tudo muito estruturado para conseguir fazer uma boa entrega, um bom resultado. Entretanto, é uma pessoa que tem baixa dominância, por exemplo, no item influência. Então, ele é muito organizado, voltado para resultados, só que se for uma pessoa que vai lidar, né, que vai ser líder de uma equipe, ele vai precisar trabalhar esse
essa outra personalidade. Então, é uma chance da gente se conhecer e ver o que a gente no que a gente é melhor, né? E no que a gente pode fazer aí para nos ajudar. Então, eu acredito que o primeiro ponto de partida, um desafio aí dentro da nutrição, seja um nutricionista que vai trabalhar na cozinha profissional, né? Ali na cozinha do hospital, seja um nutricionista que vai para assistência nutricional, né? Nos andares do hospital, fazer visita para os pacientes, os dois profissionais precisam saber qual, né, eles têm clareza, naturalmente, do seu papel, da sua função técnica, mas quando a gente olha os outros fatores que são extremamente importantes, né, gente, hoje a gente tem falado muito de inteligência emocional, de equilíbrio, e é muito interessante a gente se conhecer, saber em que ponto que a gente está, para poder melhorar os outros pontos que a gente não tem tanta dominância. Então, depois esse vídeo vai ficar gravado. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link para o teste, né? Caso você queira fazer para conhecer qual que é o seu perfil, né, de personalidade dominante. O teste são 30 perguntas, mas é muito rápido. Você faz em, sei lá, 5 minutos, mais ou menos, faz muito rápido. E o que é interessante, ele traz, né, qual é o seu perfil dominante, e ele destaca os outros itens que você precisa melhorar, e ele é muito intuitivo, né, você consegue olhar, olha, tal perfil tem isso, eu preciso desenvolver essa outra competência, então é bastante interessante. Falando de dietoterapia, né? Depois que eu terminar de compartilhar, a gente pode voltar a falar aí de pessoas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, que agora, nesse momento que eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ler o chat. Na dietoterapia, eu coloquei 2 itens que eles caminham juntos, né? No caso, dietoterapia e temperatura das refeições. Se a gente pensar especificamente no objetivo, que é a dietoterapia, dentro do serviço de nutrição, que é o cuidado, né, nutricional com o paciente, desde o momento da prescrição até a dieta chegar para ele, e ele, de fato, consumir aquele alimento, né, aquelas refeições que foram servidas, é um aspecto bastante técnico, né? A dietoterapia especificamente tem o objetivo de auxiliar no tratamento do paciente, de auxiliar no processo curativo, né? E o nutricionista, quando ele pensa na dietoterapia, ele pensa exatamente nisso. Ele fala, olha, qual que é o propósito da dietoterapia? Atender às necessidades nutricionais do paciente e ele ter condição aí para sustentar, né, o tratamento e, enfim, ir para casa, ter alta o mais breve possível. Né? A gente sabe que a alimentação tem um papel preponderante nisso, no desfecho clínico. Né? Porém, a gente tem vários desafios aí quando a gente fala de dietoterapia. Eu coloquei aqui nessa foto um exemplo de um tipo de dieta que a gente costuma servir para o paciente em decorrência ou por dificuldade de mastigação, né? O paciente às vezes tem prótese, tem dificuldade de se alimentar, ou tem dor para deglutir, ou, enfim, ele passou por um procedimento que precisa, né, ter uma dieta um pouco mais específica, uma dieta mais pastosa, como o exemplo que está aqui, para o paciente ir se recuperando, enfim, desse procedimento cirúrgico, que às vezes ele faz e ele precisa dessa dieta. Nem sempre, gente, a dieta tem aquela aparência boa, né? Então, quando a gente fala em dietoterapia, eu coloquei como desafio porque a gente não pode pensar nesse conceito apenas do ponto de vista técnico, né, de atender às necessidades nutricionais. Esse é o princípio básico, é o princípio básico. Mas a gente precisa pensar em todos os fatores que estão envolvidos. Na apresentação, né, desse prato, no sabor do prato. Aqui, né, eu coloquei um exemplo de como a gente pode servir de uma maneira diferente, uma dieta pastosa, e que pode trazer aí uma vontade, despertar uma vontade no paciente, né, em se alimentar, que é o nosso grande objetivo com a dietoterapia. Porque normalmente os pacientes, os pacientes que ficam internados, eles têm
menos apetite, né, ou porque não está no ambiente de casa, ou por conta da medicação que está tomando, ou em razão até da própria doença, ele pode ter essa inapetência. Então, o nosso papel como nutricionista é incentivar e estimular cada vez mais que ele se alimente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, com o sabor das refeições, com a aparência das refeições. Eu já vi, por exemplo, essa dieta pastosa ser servida num prato raso. Não tem condição, né, gente? Porque os alimentos, eles se misturam e fica com um aspecto horrível, né? Então, a gente precisa olhar para essa questão da apresentação da dieta com carinho, né? Então, imaginar quem é que está recebendo essa dieta, né? E todo esse cuidado, a gente precisa falar com a equipe como um todo, com o cozinheiro, que é quem prepara a dieta, né? Com quem porciona, para, né, colocar essas refeições aí com carinho no prato, para que tenha um aspecto apresentável, né, que desperte aí a vontade de dar uma garfada, de dar uma colherada. E eu falei também um pouquinho, deixa eu finalizar aqui, compartilhamento. E por que eu coloquei a questão da temperatura, né? E eu fiquei pensando por que eu falaria desse assunto aqui hoje, da temperatura em específico, né? Nossa, falar da temperatura, né? Porque a gente está no outono, né, gente? Então, para quem está aqui agora comigo, estamos no outono, que é um momento já de preocupação, quando a gente está no serviço de nutrição trabalhando, né? É um momento de preocupação porque a gente tem mais dificuldade de manter a dieta na temperatura adequada para consumo. Então, além da questão, né, da segurança de alimentos, que a gente sabe, né, que a dieta precisa ali, né, ser servida pelo menos com 60 graus, né, não pode estar mais fria que isso. Então, tem a questão técnica disso, né, de segurança de alimentos, para não ter nenhum crescimento bacteriológico, e o paciente, enfim, não pode receber isso de maneira alguma, nem o paciente, nem se fosse um comensal num outro restaurante. Então, além da questão técnica, que é de segurança de alimentos, a gente tem essa questão também da aceitação da dieta, né? Então, no outono e logo, né, daqui a alguns meses a gente tem o inverno, são 2 períodos mais críticos para o serviço de nutrição, né? Porque a dieta não chega quente para o paciente, né? Ela chega morna. E no frio a gente quer comer uma comida quentinha, né? Então, faz diferença. Tá? Então, quando a gente pensa em dietoterapia, até na temperatura da refeição que a gente vai oferecer, a gente precisa pensar. E no verão, a gente tem o inverso, né? A gente precisa preocupar com as refeições, enfim, algumas preparações que a gente vai servir no verão. Sorvete, gelatina, os pratos frios, basicamente. Se a gente não tem um bom equipamento para servir essas refeições, a gente precisa usar alguns artifícios, né? Então, hoje no mercado, a gente já tem muitas soluções, né? Tanto para equipar as cozinhas profissionais, quanto para fazer essa distribuição. Mas, ao longo da minha carreira, eu trabalhei com diversos serviços de distribuição de refeição. Já trabalhei em locais que não tinha o carro térmico para distribuir as refeições, então você precisa ter um processo muito redondo, muito ajustado, né, e contando cada minuto para fazer aquela distribuição muito rapidamente, né. Já trabalhei com um local que a gente aquecia as bachelas, né, dos pacientes nas copas e micro-ondas, trabalhei com essa situação, e aí depois eu tive experiências muito boas trabalhando com linhas de carros térmicos, né, de alta capacidade, com muita tecnologia, e que ajudam muito a gente, né. Então, um equívoco que às vezes a gente comete, né, na operação ali, na hora de que está fazendo o porcionamento, imaginar o quê? Que, não tem problema se a refeição ficar morna ali na hora do porcionamento, porque ele vai para o carro térmico esquenta. Na verdade, ele não esquenta.
né, o objetivo do transporte desse, de um carro térmico, é manter a temperatura. Então, se você colocar uma refeição com baixa temperatura, uma refeição morna, o carro térmico provavelmente vai manter aquela temperatura até a entrega. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, hoje no mercado, a gente tem muitos equipamentos muito bons, né, para ficar ali na área de espera, que a gente chama, né, tem pass-through, tem balcão térmico, que você usa, né, dentro da cozinha. Tem fornos, né, que são bastante modernos também, que você pode usar como se fosse, a gente chama de banho-maria, né, e você pode colocar ali naquele forno, no forno combinado, e você pode usar o sistema de vapor para deixar aquele alimento aquecido. Então, existem já muitas alternativas no mercado, e a gente também tem algumas técnicas, né, que hoje nos favorecem muito, que sistema Cook-Chill, sous vide, alguns hospitais já estão utilizando, né. No dia de hoje, a gente sabe que os hospitais estão lotados, e às vezes o hospital não tem condição de produzir uma quantidade tão grande de refeições, então alguns hospitais fazem o uso da refeição transportada. Então, essa refeição transportada ela é preparada de véspera, normalmente com o sistema Cook-Chill. Então, é uma técnica que o alimento é preparado e é resfriado rapidamente, e aí ele vai para o armazenamento a frio. Ele é transportado no caminhão próprio para isso, só para alimento, né? Esse alimento ele é transportado resfriado, e quando chega no hospital, esse alimento sofre uma regeneração, é aquecido, né, acima de 70 graus, que é a temperatura segura, e aí segue o fluxo normal, segue o fluxo, enfim, de servir, né, de fazer a distribuição das refeições. O que é comum também nas cozinhas, e que é um desafio para a gente, que está aí, é um quebra-cabeça para a gente, né, ter solucionado esse problema da temperatura das refeições. Normalmente as cozinhas ficam no subsolo, e os hospitais maiores, né, que tem muitos andares, o que acontece? Dependendo do equipamento que você tem para fazer essa distribuição, às vezes a comida chega fria no último andar. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas hoje tem muitas tecnologias que podem nos auxiliar, muitos equipamentos, né? Alguns deles são importados, mas dentro de um planejamento, de uma organização, é possível, é viável que consiga fazer aquisição, né, aos poucos, desses equipamentos mais modernos. Então, eu vou também deixar na descrição depois desse vídeo, porque ele vai ficar gravado, eu vou deixar algumas alternativas, né, de equipamentos que são úteis para nos ajudar aí com toda a parte da dietoterapia, porque quando a gente fala de dietoterapia é um processo muito grande, né, envolve muitas pessoas, muitos profissionais, e a gente precisa de tecnologia, né, para nos dar condição de oferecer uma alimentação aí adequada, uma alimentação de qualidade para o paciente, né, e quente. Então, eu trabalhei também num serviço que a gente tinha distribuição centralizada, então eu não tinha copa nos andares para dar um suporte, para talvez reaquecer esse alimento, então eu tinha que usar os instrumentos que eu tinha no serviço, né? Mas hoje em dia tem muito equipamento de top de linha, de muita qualidade. Então hoje a gente tem algumas grandes empresas, né? A Ingefood tem esses equipamentos modernos, né? Forno combinado, outros processadores, a Ingefood, Intelikit é outro. Eu vou colocar todos os links na descrição aqui desse vídeo para vocês conhecerem, né? Quem não conhece. Eles possuem esses equipamentos que permitem que seja possível fazer esses processos mais tecnológicos, né, de preparo de refeições, que é o Cook-Chill e o sous vide. Vou até fazer uma live só para explicar o que é isso, que muita gente não conhece, né, mas são técnicas muito modernas e muito seguras se feitas, né, se elas forem feitas da maneira correta, adequadamente.
Então, essas G-Food, IntelliKit tem, e eu vou colocar 2 links também dos carros de distribuição que eu comentei com vocês, que acabam auxiliando também no transporte dessas refeições. Então, quando a gente pensa em dietoterapia, a gente tem que pensar na infraestrutura que a gente tem, equipamentos, né, para produzir, para ficar na espera que aquele alimento está preparado, e depois ele vai ser servido. E a gente tem que pensar nessa distribuição também, né? Eu costumo dizer que a gente precisa ter esse olhar, né, de ponta a ponta, né? Onde começa e onde ele termina. E termina na beira do leito, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com todos esses fatores. Um outro item que eu trouxe também, quando a gente pensa em dietoterapia, no cuidado da oferta dessa refeição, né? Do cuidado de oferecer uma dieta adequada, correta, de acordo com a patologia do paciente, uma refeição gostosa, né, com apresentação bonita, quentinha, se tiver no frio, por exemplo, a gente também continuar com esse processo de avaliação para medir, né? Então, tem um indicador que eu até listei aqui para falar para vocês, que é um indicador da avaliação da ingestão oral, né? É um indicador que ajuda a gente saber se o paciente está se alimentando bem, né? E o que é interessante, que é bacana da avaliação da ingestão oral? É um formulário simples, né? Normalmente, você pode fazer um questionário, enfim, um formulário de papel. E hoje está tudo tão moderno, né, gente? Então, assim, quem não tem celular, né? Todo mundo tem. Então, hoje, dá para fazer essa avaliação, a avaliação da ingestão oral, com um formulário, né? Você faz no Google, enfim, né? No Google Formulários, esse questionário, e dispara para o paciente, ele responde, você tem a resposta. Então, é assim, tudo muito rápido, tá? Mas, normalmente, a gente faz essa pesquisa, que não deixa de ser um indicador, né? Da avaliação da ingestão oral, a gente faz no período do almoço, no período do jantar, avalia o quanto aquele paciente está consumindo. Então, você pode colocar um ponto de corte. Se o paciente se ele relatar, né, por exemplo, que ele consumiu somente metade do que foi servido para ele, você pode fazer uma pergunta, né, se você não consumiu tudo que lhe foi ofertado, nos conte o motivo. Então, você pode deixar uma lista de itens, né, ou causas, né, da não ingestão total daquilo que foi oferecido. Então, pode colocar, olha, a temperatura da refeição. E na área hospitalar, gente, a gente tem que pensar na temperatura da refeição nos extremos, né, porque pode ser que, assim, a temperatura morna fez com que esse paciente não se alimentasse adequadamente, né, não teve prazer por se alimentar. Mas a gente tem um outro problema também, às vezes é o paciente que tem alguma patologia de cabeça e pescoço, fez uma cirurgia de garganta, enfim, qualquer cirurgia facial, ele vai precisar de uma dieta fria, né? Então, se o paciente está, por exemplo, dieta líquida fria, uma dieta leve fria, você não pode servir a comida quente para o paciente. Só que, assim, às vezes, por uma falta de atenção de uma copeira, ela acaba entregando dieta na temperatura não adequada, tá? Mas nessa avaliação da ingestão oral, você pode colocar, né, itens como esse, né? Por que você não consumiu bem, né? Enfim, o que te fez não consumir todo o alimento? Então, pode ser a temperatura das refeições, pode ser a textura das refeições, né? Olha que importante a gente fazer a visita, né, para o paciente quando ele interna, para saber se ele tem alguma dificuldade de mastigação, porque às vezes o médico faz a visita dele e o paciente está bem, né? Às vezes é um procedimento ortopédico, tem uma cirurgia mais simples, um procedimento simples, e o médico fala dieta liberada, dieta geral, dieta que é aceitável, né? Dependendo do hospital, o médico prescreve desse jeito. E aí o Nutri precisa fazer a prescrição dietética, né? Que é a atribuição do nutricionista. E o Nutri precisa ir visitar para, de fato, para saber, né? Se o paciente tem a dentição completa, né? Eu posso fazer uma prescrição dietética de uma dieta geral para ele? Não, olha, ele não tem dentição completa, ou tem dor para deglutir, aí a gente precisa mudar a consistência da dieta. Então, você pode colocar várias causas nesse questionário que vão te ajudar a fazer esses manejos dietéticos para esse paciente se alimentar adequadamente, né? Então, a temperatura pode ser uma das causas, a
textura pode ser uma outra causa, a náusea, por exemplo, pode ser uma outra causa, né? E se a gente recebe essa resposta, a gente também pode conversar com o médico, né, para fazer uma prescrição de um antiemético para o paciente, né? Então, a gente, além de cuidar da dietoterapia, ter todo esse cuidado, e olha, a gente que é um trabalhão, né? É importante a gente medir, né, para saber se aquilo que foi proposto, né, prescrição dietética, plano terapêutico da nutrição, né, o que foi proposto para aquele paciente, de fato, a gente vai ter êxito, né? E essa avaliação da gestão oral, esse que a gente utiliza, a gente chama de indicador, é um indicador que a gente pode usar também paralelamente com um outro indicador que é o de resto ingestão, né? Que é aquela sobra que o paciente deixa no prato e a gente descarta, né? E normalmente, se o serviço está organizado, está estruturado, você consegue fazer essa medição e aí consegue identificar. Às vezes o paciente não gostou, às vezes mudou o cardápio, né? Aí a gente faz aquele, né, gasta um tempão fazer aquele cardápio, acho que vai ser sensacional, maravilhoso e, enfim, acaba não sendo. Então, são indicadores que podem trabalhar, assim, paralelamente, a gente consegue trabalhar com os dois e um valida o outro. Então, é muito interessante, né? E nutrição, gente, seja na UAN, seja no hospital, a gente precisa aprender a fazer a gestão. Eu sei que esses nutricionistas não gostam muito dessa palavra, mas quando a gente fala de gestão, a gente também está falando do resultado do seu trabalho, do seu serviço, né? E quem trabalha com nutrição sabe que a gente trabalha tanto e não conseguir medir isso para saber se você atingiu aquele objetivo, atingiu o êxito ou não, né? Então, é muito importante. Bom, eu já falei bastante, né? Se vocês quiserem fazendo algumas perguntas, vou deixar mais alguns minutinhos aqui. Vou lendo aqui o que vocês já foram escrevendo, tá? A gente tem um certo aí atraso, né, na transmissão, que é normal, né, com a plataforma que eu estou usando. Aí eu vou esperando vocês irem perguntando aos pouquinhos, né? A Denise colocou, né, muito diferente receber uma comida com cuidado, estando no ambiente hospitalar e já sensibilizado, né? Exatamente. Vou aproveitar aqui para tomar uma água. Olha, o que a gente tem, na verdade, é isso, né? Quando eu tinha, né, esse trabalho, assim, no hospital, quando eu estava lá presente, todos os anos que eu trabalhei no hospital, eu fazia um trabalho muito forte com a equipe, né? A gente falou de liderança, né, aqui no comecinho dessa live, da importância da gente desenvolver essa competência e, mais do que tudo, saber, né, qual que é a sua personalidade dominante, até para você tentar ir fazer os ajustes, dependendo do cenário que você está. Eu fiz o teste, meu deu UI, que é influência. Eu falei, que bom, né? Então, na época, eu já trabalhava com a minha equipe e já sentia isso. Então, assim, o que eu costumo dizer é que ninguém quer ir para o hospital, né, gente? Eu, assim, não conheço pessoas que gostam de ir para o hospital. E eu tinha um discurso com a equipe operacional que era o seguinte, eu dizia para eles, falei, olha, gente, ninguém está aqui por passeio. Os pacientes estão aqui internados, eles não estão no spa. Eles estão aqui porque eles não estão bem, né? Alguma coisa não está bacana, não está legal, enfim, ele veio aqui por alguma razão. Trabalhei em hospital de alta complexidade, né? E eu dizia para eles, falei, olha, é diferente da gente estar trabalhando numa maternidade. Porque quando a gente trabalha numa maternidade, é claro que existem casos pontuais, enfim, de não sucesso, né? Não quer dizer que é só ter os bebês, enfim, né? As mulheres só vão para fazer o parto das crianças, não é só isso, né? Mas o volume, né? O objetivo principal de um hospital para uma maternidade é dar assistência para aquelas mulheres que vão ter os bebês, algumas precisam em alguns outros momentos, né? Mas, no geral, são pessoas que vão ficar pouco tempo no hospital, 2, 3 dias, né? Muitas famílias estão explodindo de alegria e poucos se importam, sabe, às vezes, com o que está vindo, a dieta, tá tudo ótimo, né, gente? Tá tudo ótimo. Se você estiver bem, o bebê estiver bem, tá tudo lindo, maravilhoso.
Mas em outros hospitais grandes, hospitais de alta complexidade, hospitais cirúrgicos, né? Não é assim. Então, eu acho que foi isso que me moveu tanto tempo para continuar trabalhando em hospital, né? Hoje eu não trabalho mais, mas eu trabalhei 20 anos, né? Em hospital público, hospital particular, de diversas especialidades. Então, isso me movia muito, né? Então, o paciente, ele está ali numa situação muito passiva, né? Fragilizado, né? Numa situação, por vezes, vulnerável. E é nosso papel, nossa função, nossa obrigação cuidar disso, né? Então, tem que olhar, sim, com carinho, né? Para a dieta que o paciente está, fazer visita, né? Saber se ele tem alguma aversão alimentar, se tem alguma alergia, naturalmente, né? Mas trazer esse cuidado mais humanizado, né? A Denise escreveu aqui, né? Quem está no hospital já está muito sensibilizado. Então, a gente tem que tentar fazer essa experiência, né? Hoje, a gente tem utilizado muito esse termo, né? Experiência do paciente. Então, essa experiência, né, desse paciente, a gente tem que tentar fazer com que seja mais leve possível, né? Mais confortável na medida que a gente consiga, né? A Bianca escreveu aqui também. O maior desafio quando começa em ambiente hospitalar é entender as várias doenças ou lidar com interal e parenteral. Bianca, olha, com a parenteral, na verdade, não é atividade privativa do nutricionista fazer prescrição, né? A parenteral é a atividade do médico. Então, a gente tem uma legislação que, né, hospitais acima de 100 leitos precisa ter um médico nutrólogo. Então, normalmente é esse médico que faz a prescrição da dieta parenteral. A nutricionista pode fazer a prescrição da dieta enteral, tá? Mas, vou te dizer o seguinte, depende muito do tipo de hospital que você vai trabalhar. Então, por exemplo, se você vai trabalhar numa maternidade, você não lida muito com essa questão da dieta enteral. Ela não é tão presente, sabe, essa demanda. Agora, se você trabalha num hospital de alta complexidade, hospital cirúrgico, sim, tá? Então, quando você me pergunta se é entender as várias doenças ou lidar com enteral e parenteral, os assuntos, eles estão muito interligados, né? Mas o que eu acredito, e é por isso que eu estou fazendo essa live, estou fazendo alguns eventos, o que eu acredito, sim, que o nutricionista precisa ter mais segurança, tá? Eu até entendo que às vezes a gente se forma e você fala, meu Deus, né? O estudante entra, né, na faculdade de nutrição e o que ele mais quer se formar, né, ser nutricionista. Mas olha, era tão comum eu ver os alunos se formando, assim, chegando no momento da colação e vinham conversar comigo, né, quando eu estava na coordenação, eles falavam o seguinte, que eles estavam com medo, que eles estavam inseguros, né? Então, isso é comum. Então, eu acredito nisso. Com o que você tem, com o que você, de bagagem, com a tua formação, você consegue trabalhar no hospital, né? É claro que, vou dar alguns exemplos, se você for trabalhar com cardiologia, é super recomendável que você faça cursos, participe de eventos, participe de congressos, na medida do possível, fazer uma pós-graduação naquela determinada área. Então, por exemplo, eu quero trabalhar no hospital de cardiologia. Então, para você conhecer de maneira mais aprofundada, né, a cardiologia, né, para conhecer a patologia e como é o desfecho desse paciente do ponto de vista de prescrição e manejo dietético, vai te ajudar muito, tá? O que acontece é o seguinte, o que a gente tem de nutrição clínica na faculdade, ele não num grau de aprofundamento que te dê condição de trabalhar, por exemplo, num hospital de especialidade. Mas, por exemplo, no hospital geral já fica mais fácil, tá? Então, porque a gente tem de tudo. Então, por exemplo, no hospital geral é muito comum a gente ter ortopedia. E paciente de ortopedia é dieta geral, às vezes dieta branda, às vezes o paciente tem hipertensão, é dieta hipossódica.
entendeu? Então, no hospital geral, eu acho mais fácil, Bianca. Agora, se você quiser, eu quero trabalhar com oncologia, com cardiologia, ou paciente renal, aí você precisa estudar um pouco mais, fazer uma pós, entender mais a patologia, a fisiopatologia, né? E entender ali a nutrição clínica dentro desse contexto. Deixa eu ver aqui, o pessoal foi chegando. Denise perguntou, como que os cozinheiros aceitavam o trabalho da montagem dos pratos mais elaborados? Porque dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Gente, ó, o que eu fazia, né? É interessante que e assim, o que eu acho que a gente precisa fazer é começar, né? Eu quero trabalhar no hospital, vai começar, tenta no hospital geral, a gente tem que meter as caras, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo em nutrição, né, em cozinha hospitalar. E eu tinha muito medo também, gente. Eu tinha insegurança de uma série de coisas. Comecei jovem, né? Eu não tinha nem 20 anos. Então, quando a gente chega numa cozinha industrial, assim, grande, principalmente de um hospital, o cozinheiro olha pra gente e fala assim, quem é essa daí? O que ela tá vindo falar para mim? Como que tem que cozinhar? Não é fácil, eles não gostam. Gente, a natureza das pessoas se baseia em não sair da zona de conforto, tá? Então, assim, principalmente aqueles cozinheiros, as pessoas que são mais maduras, têm um pouco mais de idade, a gente tem que chegar também com muito respeito, gente, porque, assim, é a vida deles ali. E quem trabalha em hospital, gente, trabalha por muito amor. É igual nós nutricionistas, quem gosta de hospital, ama, adora fazer aquilo. Então, você vai chegar para uma pessoa que cozinha 15, 20, 30 anos e falar assim, você está fazendo tudo errado. Não dá, né? Então, você precisa fazer um trabalho de empatia, conversar com os colaboradores, conhecer, né? Pedir para eles te explicarem, te ensinar algumas coisas, a gente também ensina algumas coisas para eles, aí é uma troca, e é uma troca verdadeira mesmo, gente, porque a gente aprende muita coisa. Tanto para o Nutri recém-formado, quanto para o Nutri que já está há algum tempo no mercado. Né? A gente tem sempre alguma coisa para aprender. Então, eu fazia isso, eu fazia todo esse trabalho de empatia, de conversar, trazer a equipe para mim, né? Não sabendo muito, mas depois eu descobri que meu teste de personalidade deu influência, né? E eu usava a técnica de rapport, que eu nem sabia, gente, o que era rapport, descobri há uns anos atrás, né, estudando programação neurolinguística, que é uma técnica, né, de vocês criar um vínculo, uma conexão de comunicação com as pessoas, não é só com o colaborador, com as pessoas. Então, assim, escutar verdadeiramente aquela pessoa, você ser legítima naquilo que você combina também com a tua equipe. Então, eu fazia esse trabalho e eu fiz muitos projetos em um dos hospitais que eu trabalhei, que eu fiquei mais tempo, fiquei 14 anos. Então, fiz muita coisa lá. Então, a gente tinha copas nos andares, e aí, que era o serviço que a gente chama de misto, né? As refeições menores, a gente distribuía a partir das copas nos andares, e as principais, o almoço, o jantar, a gente disparava da cozinha central. E chegou um dado momento que a gente centralizou tudo. E só que isso mudava a rotina toda deles, né? Então, o que eu fiz? Tudo que eu fui fazendo aos poucos, né? Eu implantei um projeto de gastronomia também, então tudo que eu fui fazendo, eu reunia a equipe antes e contava para eles o que estava para acontecer. Então, eu dividia com eles. E na medida que eu dividia, contava e estava ali aberta para ouvir a opinião deles, eles se sentiam fazendo parte. Então, aquilo dava muito certo, né? Então, eu acho que o segredo, que nem eu comentei, eu falei, olha, a gente escolhe esse tema, né? Esse tópico, relacionamento interpessoal, por causa disso. Gente, eu já escutei, assim, não aconteceu comigo, graças a Deus, mas com colegas de trabalho, outras pessoas falando, assim, que às vezes os colaboradores fazem motim contra o nutricionista, gente, eu não sei o que é isso, mas deve ser uma coisa desesperadora, né? Então, a gente tem que ter muita delicadeza, né? Tem que ser sutil e dá muito certo, gente. Conta para eles o que vai acontecer, o que isso vai mudar para a vida do paciente. E a vida deles é cuidar do paciente. Eles fazem por amor. Então, quando você conta o que vai acontecer
lógico, né? Vai fazer com que eles saiam da zona de conforto, muda tudo, mas eles se sentem fazendo parte, né? Eles sentem que eles fazem parte daquela missão, né? De qual é? Que é tratar aquele paciente, que é curar aquele paciente. Então, a gente precisa trazer o colaborador para o nosso lado, para ele entender qual que é o propósito dele trabalhar ali. Então, qual que é o propósito do colaborador, do cozinheiro de um hospital? É fazer comida? É fazer dieta? Não, gente. Né? É colaborar, né, com o desfecho, né, com a recuperação nutricional do paciente. Isso é nobre. Enfim, tem uma série de coisas para que a gente precisa trabalhar com aqui. Gente, são pessoas simples, muito humildes, às vezes algumas com baixo intelecto, né? Eles têm uma autoestima muito baixa, gente, muito baixa, muito baixa. Eu tinha um colaborador que ele cuidava da parte de higiene da cozinha, auxiliar de cozinha, né? Retirava resíduo, né? Fazia higienização dos utensílios, panelas, enfim. E ele se achava inútil, ele falava, não serve para nada, porque eu só limpo o chão, eu tenho que ficar lavando panela. Então eu falava para ele, falou, olha, não, você não está entendendo qual é o seu papel aqui, né? Para mim, você é o colaborador mais importante, gente, e porque assim, você pode fazer uma comida maravilhosa, só que se a higienização dos utensílios, das panelas não estiver adequada, gente, a gente vai servir uma comida contaminada para os pacientes. Não adianta estar bonita e não ter condição microbiológica para consumir, correto? Né? Então, a gente tem que ir trazendo o pessoal para o grande propósito que é estar ali naquele serviço de nutrição, sabe? Dá super certo. O meu maior problema com os cozinheiros foi convencê-los de que eles poderiam cozinhar utilizando outras hortaliças, outras, enfim, especiarias, ervas aromáticas, né? Além do famoso alho e cebola. Eles adoram fazer uma preparação lá que eles batem óleo com alho e cebola, e aquilo é prático. E aí, eles colocam tudo, esse tempero batido em tudo, no arroz, no feijão, né? Então, complicado, né? Aí fica tudo com o mesmo sabor, com o mesmo cheiro, né? Então, o paciente, ele enjoa de ficar comendo aquela comida sempre, o mesmo cheiro, o mesmo sabor. E aí tem algumas técnicas que a gente usa, né? Vou deixar para outra live, senão vai ficar muito longo só em cima desse tema. Deixa eu ver aqui o que o pessoal colocou. A Denise também falou, né, da montagem dos pratos. Então, o cozinheiro ajuda a gente a montar prato, copeira, auxiliar de cozinha. Tem que colocar todo mundo aí envolvido nisso. Deixa eu ver o que mais aqui o pessoal falou. Maravilha. A Bianca também falou, estagiei em um hospital maternidade, quase enlouquecia. E maternidade eu acho que é o mais tranquilo, porque os outros, né? Eu trabalhei num hospital que a gente tinha mais de 40 tipos de combinações de dietas, entendeu? E a gente precisa treinar as copeiras, né? Elas precisam saber montar, porque elas que colocam, né? Açúcar, o sachê de açúcar, adoçante, né? Não pode trocar, por exemplo, colocar açúcar na bandeja do paciente que é diabético. Então, a gente tem que treinar toda essa equipe, né? A Eusilene falou, trabalhei em hospital há muitos anos e entendi que uma boa apresentação dos pratos faz parte do tratamento. Exatamente, é isso mesmo, Eusilene. Gente, é isso mesmo, é segurança. Eu acho que falta essa segurança. A gente acha que a gente não sabe, mas a gente sabe, sim. A gente sabe. E a gente tem que ter a consciência de que do que a gente não conhece, a gente vai buscar o conhecimento, a gente vai ler. E, gente, eu costumo dizer, né, que hoje temos o advento da internet, a globalização no final dos anos 80 foi maravilhoso, porque olha quanta coisa a gente tem hoje, né? Olha quantas possibilidades. Eu, quando me formei em 2000, né, a gente estava começando com a internet, então eu não tinha onde pesquisar, se quisesse pesquisar, que fosse na biblioteca. E hoje a gente tem aí, gente, vários sites sérios, né, que tem publicação de artigos, né, material muito bom, né, muita coisa boa. Bom, a Eusilene falou que aprender a técnica do rapport, né, Eusilene, acho que é. Denise, cursos na área de nutrição, vou pensar com carinho, Denise. A Vanessa, minha amiga, professora também,
Quando a gente trata como equipe, eles entendem a importância de cada um, e fica mais fácil, e caminhar, você falou tudo, Van, é caminhar junto. E, gente, eu sei que é pesado isso, mas precisa ser dito, a gente não é melhor do que ninguém dentro da cozinha. Então, às vezes, o Nutri, ele não está com a postura que é adequada para um líder, sabe? E ele não pode achar que ele está acima de todas as coisas. E acho que às vezes é isso que dá o maior problema, né? Ó, a Van colocou aqui, ó, já tive amigas que sofreram com o motim dos funcionários, mas eu percebia que eram profissionais que apenas queriam impor e não trabalhar junto como equipe. Gente, é muito difícil. Vou falar para vocês, não, gente, é bem tranquilo. Não é mesmo. A gente tem uma série de fatores aí envolvidos, né? Como eu comentei com vocês. Questão salarial, questão familiar. É um pessoal que não é tão simples assim de trabalhar, não. É difícil falar que é fácil, eu estava mentindo, né? O Bianca colocou, porque esse hospital, além de maternidade, tinha cirurgias. Cada andar, então, era mais o hospital geral, né, Bianca? Não era só maternidade. Então, é exatamente isso aí que eu falei agora. Deixa eu lendo aqui o que mais que o pessoal foi perguntando. A Suelda perguntou, você acha que quem está se formando e já não é tão novinha tem alguma chance de ser aceita para trabalhar no hospital? Eu acho, Suelda, assim, eu só falo isso com segurança, porque assim, eu poderia aqui, não, tô querendo animar, né, dar motivar as pessoas, não, eu falo isso porque quando eu era gestora do serviço de nutrição, eu já cheguei a contratar pessoas que eram mais maduras, né, porque assim, às vezes, a gente precisa desse perfil profissional, né, de acordo com as diferentes gerações, gente, né, que a gente já conhece, né, um pouco de... Eu vou tentar ver se eu acho um link falando disso, vou colocar na descrição do vídeo, e depois vocês entram para ler. De acordo com cada geração, né, a gente tem a geração Baby Boomers, né, geração X, geração Y, Z, e agora nós temos os milênios, né, que é quem nasceu depois dos anos 2000. Cada geração, gente, tem um estilo de trabalhar, né? Então, as pessoas que são mais jovens, né, os milênios, eu diria, eles têm um perfil assim, são profissionais que eles têm uma habilidade gigantesca de fazer diversas tarefas ao mesmo tempo, são ágeis, são rápidos, mas eles têm uma característica de não ficar muito tempo naquele local, né? Qual que é uma outra característica super forte? Esses profissionais, eles querem ganhar muita experiência. E aí eles querem ir para outros locais. Ou eles buscam promoção, né? No tempo, às vezes, deles. E, às vezes, o local de trabalho, né, a política, né, de RH, por exemplo, da empresa, não funciona desse jeito, né? Às vezes, até tem um plano de carreira, mas, às vezes, não no tempo do que aquela pessoa gostaria, né? Então, às vezes, dependendo do cargo, esse perfil de nutricionista é ok, né? Vou te dar um exemplo, se foi a Suelda que perguntou, né? Suelda, nutricionista, dependendo do horário, né? Aquele nutricionista que eu vou precisar, por exemplo, para trabalhar no horário da tarde, dá umas 10, né? Se é um hospital, por exemplo, que tem muita internação, ou muita alta no final do dia, né? Muita alta no final do dia, muita internação, muito retorno de exame, e aquela dinâmica muito corrida, né? Muita liberação de dieta, orientação de alta. Precisa ser um nutricionista mais jovem, porque para dar conta, porque você precisa correr muito. Então, às vezes, o nutricionista mais jovem tem perfil para esse tipo de vaga, né? Agora, para quem às vezes tem mais idade, não aguenta o ritmo. Entretanto, às vezes a gente precisa de um profissional
com mais vivência, né? Vivência, eu digo assim, vivência de tempo mesmo, de vida, entendeu? Mas que tenha mais maturidade para trabalhar, às vezes, com uma outra função, né? Para trabalhar num período que seja mais tranquilo, para lidar com um público especificamente de pessoas, de paciente, ou no ambulatório, né? Tem grandes hospitais que têm ambulatório de nutrição, né? Então, eu digo pela minha experiência que eu já cheguei a contratar nutris mais jovens e nutris mais maduras, né? Tanto para trabalhar na nutrição clínica, na cozinha, né? Na produção de refeições. Então, depende muito. Por exemplo, para trabalhar na produção da cozinha de um hospital, é mais difícil a gente conseguir ter êxito. Não estou falando que é impossível, tá, gente? Mas, assim, dependendo do horário que esse Nutri vai trabalhar também, o Nutri jovem não dá certo. Não é o perfil adequado porque os funcionários não respeitam, entendeu? Então, é muito comum, dependendo da vaga, né, do perfil, né, daquele cargo, né, da função, às vezes não dá para contratar um profissional muito jovem, porque os colaboradores são muito mais velhos, normalmente, né, e eles não respeitam o pessoal que é mais jovem. E assim, isso é uma coisa que se repete, tá, porque eu passei por isso quando eu era jovem, né, primeira cozinha que eu trabalhei era bem pequenininha, tinha 120 refeições, mas tinha 4 funcionários só na cozinha, não era hospital, era UAM mesmo, né? E, nossa, o cozinheiro falava para mim, você não sabe de nada, eu tenho idade para ser seu pai, para ser seu avô, você sabia, enfim, né? E aí, e aquela coisa toda. Que mais? A Suelda, a Suelda colocou isso aqui agora. Denise, o sede de cursos, quer estudar mais sobre nutrição. É um assunto, a nutrição hospitalar, né, para quem foi chegando um pouquinho depois, eu falei no comecinho, que a gente tem poucos, né, profissionais vindo, né, fazendo uma live, ou oferecendo cursos mesmo, né, nessa área. São áreas que são muito fechadas, são muito reservadas, e a gente entende a razão disso, né? Precisa ser mesmo, é um hospital, vai ficar recebendo visita de aluno, né? Vai receber muitos estagiários? Não. É por isso que, assim, as universidades, inclusive, elas têm dificuldade de encontrar hospitais, né? O hospital, gente, para ele receber estagiário, ele tem que ter estrutura para isso, né? Ele tem que ter espaço físico, ele tem que ter um nutricionista que vá dar conta de fazer a supervisão desse aluno, né, de acompanhá-lo, de não deixá-lo sozinho. Então, não é tão simples assim. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de encontrar estágio no hospital, né? É até extracurricular. É muito mais comum o aluno, o estudante, encontrar estágio extracurricular, né, em UANS, do que em hospital. Muito difícil. Porque é muita responsabilidade, né? Então, você está ali, você cuida da dieta dos pacientes, cuida da alimentação, né? O nutricionista faz a dispensação ali das dietas, libera a dieta, né? Não tem só o trabalho na assistência, fazendo a visita dos pacientes, fazendo prescrição dietética, né? No prontuário. Ele precisa estar presente também na cozinha, alguns hospitais, o nutricionista de clínica que normalmente vai até a cozinha para poder liberar a dieta. Eu já trabalhei em locais que a gente fazia dupla checagem, né, para minimizar erros, porque normalmente é um copeiro que porciona os pratos, às vezes uma ajuda de algum cozinheiro, né, outro profissional, às vezes tem chefe de cozinha, às vezes tem gastrônomo, eles também ajudam, né, claro que todo mundo bem treinado, bem orientado do que pode ir em cada dieta, em cada bandeja, né, então, assim, normalmente tem uma checagem ou de um técnico de nutrição ou de um nutricionista de produção, e aí vem o nutri de clínica para fazer essa dupla checagem, né? Para não escapar, né? Porque assim, gente, é tudo muito rápido. A gente precisa fazer tudo muito rápido, senão não dá tempo de servir o paciente naquele intervalo, às vezes, que a gente tem. E aí, o que acontece? Nessa montagem rápida, nessa dinâmica, é passível de erros também, né?
Então, o nutricionista de clínica, ele vem também para fazer essa dupla checagem, né? Então, vem para a cozinha, olha, né, o carro térmico, se for um carro térmico, né, olha bandeja por bandeja, de acordo com o mapa de dietas que ela tem, vê se está tudo certinho, né, o que tá, a copeira ou aquele colaborador colocou ali na bandeja do paciente, se está tudo certinho. Então, é tudo muito corrido e, assim, é muita responsabilidade, né, a responsabilidade também, gente, né, um problema sério, você entregar dieta para um paciente que está de jejum, né, que voltou de cirurgia, né, se é um paciente que está de jejum para fazer cirurgia, é ruim porque ele perde a data da cirurgia, ele vai ter que esperar mais um dia, mas para aquele paciente que acabou de voltar e receber, enfim, uma dieta que não deveria, né, então, assim, todo mundo fica muito atento, né, então, o ambiente hospitalar, ele é complexo mesmo, né, tem questões muito rigorosas e, enfim, é sabido, né, entende-se o porquê, e, enfim, a gente tem poucas pessoas falando disso, falei, eu quero falar disso, é uma coisa que eu gosto muito, né, e aí eu quero democratizar, por isso que eu estou fazendo essa live hoje, queria agradecer aí a presença de todos vocês, se alguém tiver mais alguma pergunta, né, para a gente já encerrando, já tem mais de uma hora que a gente está aqui, nem parece, né, a gente está aqui conversando, é maravilhoso, adoro falar disso, e falar também dos bastidores, né, gente, o meu objetivo é falar desses bastidores, é dizer para as nutricionistas para elas não terem medo, dizer para vocês, né, não desistirem do sonho de vocês. Eu lembro o primeiro dia que eu pisei no hospital, que eu fiquei a maior parte do meu tempo, enfim, trabalhando como nutri, né, hospitalar, eu fiquei feliz demais, né, então, trabalhei lá por muito, muito, muito tempo, né. É um trabalho muito bonito, é nobre, você trabalha sem sentir o peso daquilo, né, então é muito, muito bom, eu gosto muito, sou apaixonada por essa área, é uma delícia, que nem eu falei no comecinho, né, para mim é tão gostoso ser professora, né, e dei aula para vários de vocês que estão aqui comigo, me prestigiando, e foi excelente porque eu me sinto assim, né, sinto como se fosse um legado, e a minha missão é passar o bastão, né, para vocês, nutricionistas que estão chegando, né, alguns da geração X, assim como eu, né, outros já são da geração milênio, mas se gosta dessa área, gente, investe, vai atrás, né, se estuda, se capacita, e hoje a gente tem muito curso de boa qualidade, né, mesmo, enfim, online, e essa pandemia veio aí para mostrar, né, gente, o quanto o online foi uma alternativa porque a gente está vivendo hoje, e a gente ainda vai passar uns bons meses nesse formato. Para mim foi uma quebra de paradigma também, a questão do online, eu nunca gostei muito, nem de assistir, né, cursos online, e, enfim, não acreditava muito da qualidade, mas no ano passado me vi tendo que, né, me virar, eu e vários colegas professores, a Vanessa também está aqui, professora e sabe do que eu estou falando, né, a gente teve que se reinventar, e a gente percebeu que dá certo, sim, e aí, eu acho que é um conjunto, né, eu acho que é a intenção do aluno, né, de receber aquele material, aquele conteúdo, mesmo que online, e, ao mesmo tempo, a professora ali se esforçando, né, para motivar o aluno e para mostrar que dá certo, né. Então, não desistam do sonho de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. A live vai ficar gravada. Eu sei que vários colegas me escreveram, não vou conseguir estar lá, né, não tem problema, a ideia é que ficasse gravada mesmo. E eu, de verdade, de coração, quero devolver para o universo tudo que eu recebi, né, gente? Eu me sinto super sucedida, né? Me sinto uma profissional bem-sucedida com a profissão que eu escolhi, né? E é muito gratificante trabalhar com isso também, com nutrição, ser nutricionista, ser professor, né?
Então, eu recebi muitas coisas boas, tive muitas oportunidades, lógico, né? Teve todo um esforço também da minha parte, mas eu sinto, assim, né, um dever de devolver isso para o universo, então eu vou deixar essa live aqui gravada para quem puder assistir quando tiver uma oportunidade, alguns colegas acho que vão assistir mais tarde, e depois não esqueçam de acessar novamente essa live, que eu vou colocar na descrição do vídeo os links das empresas que eu comentei que valem a pena a gente conhecer. Vou colocar um link do teste também, do DISC, façam, tá? Porque, que nem eu dizia nas salas de aula presencialmente tem coisas que são para a vida, né? Então, se conhecer, gente, saber que tipo de personalidade você tem no mercado de trabalho, isso ajuda demais, né? Saber que estilo que você tem, né? E muitas vezes a gente trabalha sozinho, né, gente? Não tem ninguém dizendo, olha, vai por esse caminho, vai por esse, vai pelo outro, né? Então, façam os testes, né? E dê uma checada aí nesses outros links que eu vou deixar, que são sites interessantes de empresas, né, que trabalham com equipamentos de última geração, com carro térmico, para quem gosta aí da área hospitalar, que quer, né, seguir esse caminho, conhecer um pouquinho mais. E aí, vou me despedindo por aqui e até a próxima live aí, gente. Obrigada de coração e se cuidem.